Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula número 12. Vamos dar continuidade com o nosso assunto tratado na aula anterior, que é física nuclear. Antes de eu avançar com o tópico de hoje, eu gostaria de dizer que na aula 11, no último exercício, quando eu explicava como identificar o tipo de radiação que ocorreu numa certa reação, eu cometi um erro. A resposta final era beta mais e não beta menos, mas simplesmente distraí-me. Então, quem ainda não assistiu à aula anterior, quando estiver a assistir, é só fazer esta pequena retificação. Hoje nós vamos falar sobre fissão nuclear e sobre fusão nuclear. Entender o que é, onde é que ocorre, para que é utilizado e fazer alguns exercícios práticos. Essa também é uma matéria muito dominante dos exames da 12ª classe. Então, vamos começar com o processo de fissão, que também pode ser chamado ou conhecido como cisão nuclear. A cisão ou fissão nuclear é o processo onde um núcleo atômico é bombardeado por um neutrão e ele divide-se em dois núcleos mais leves, liberta, às vezes, neutrões e grandes quantidades de energia térmica, neste caso. O processo de fissão é um processo que acontece, ou que a sua descoberta foi utilizada para a construção de bombas atômicas, e também é usado em usinas termonucleares, uma vez que durante o processo de fissão grandes quantidades de energia térmica são produzidas. Temos aqui neste slide o exemplo onde o núcleo de urânio 235, bombardeado por um neutrão, ele divide-se em dois núcleos mais leves, que são o núcleo de bário e o núcleo de criptônio. E ainda por cima liberta neutrões, dois neutrões e energia. Não trouxe o exemplo com energia, porque geralmente nesse nível não colocam a energia, não entendi porquê, mas quando fui ver nos livros, poucas reações colocam, mas então deixei assim. Agora vamos falar da fusão, que é o processo oposto ao da fissão, porque neste caso, dois ou mais núcleos leves juntam-se e formam um núcleo pesado. E aqui nesse tipo de reação é preciso que haja disponibilidade de muita energia, ou seja, que acontecem corpos com altas temperaturas, altíssimas temperaturas. E também liberta-se energia, altas quantidades de energia, mais do que as quantidades libertadas no processo de fissão. Esse processo acontece muito no interior das estrelas, por exemplo, no interior do nosso Sol, acontecem processos de fusão nuclear. O processo mais dominante de fusão nuclear que acontece dentro do nosso Sol é este que eu trouxe aqui, onde 4 núcleos de hidrogênio juntam-se e formam um núcleo de hélio e libertam 2 positrões e altas quantidades de energia. Além do Sol, outras estrelas também sofrem esse tipo de fusão. Não só os átomos de hidrogênio podem unir-se num átomo mais pesado. Existe, por exemplo, o núcleo de deutério e de trítio, que unem-se e formam outros núcleos assim por diante. Agora resolver alguns exemplos relacionados ao que estávamos a estudar há pouco tempo. O exemplo número 1 diz o seguinte: dada a seguinte reação de fissão, os números x e y são respectivamente iguais a... A reação é esta aqui que vocês estão a ver aqui. Temos um neutrão, temos o núcleo de urânio e ele dividiu-se nesses dois núcleos mais leves, libertou um certo número de neutrões e um certo número de eletrões. Nós queremos saber quantos neutrões foram libertados e quantos eletrões foram libertados nesta reação de fissão. Temos aqui algumas alternativas. Como é que eu vou fazer para descobrir isto? Eu preciso saber nos reagentes qual é a minha massa total, já que a massa e o número atômico não podem perder-se, não podem alterar-se. A massa que eu tiver nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos também, somando todos os elementos. Então, vamos lá ver. Deste lado aqui, massa é o que fica em cima nos nuclídeos, não é? Temos o 1 do neutrão mais o 235 do urânio. Isto aqui dá 236. Isso significa que o que quer que esteja nos produtos, a sua soma deve dar também 236.
Vamos lá somar este existente, 142 e 91, para ver quanto é que vai dar. 142 mais 91. Isto vai dar 233. Então, não é igual à massa que está nos reagentes. Quanto é que falta? Faltam 3 unidades. O eletrão não vai contribuir para a massa, porque aqui tem 0. Independente do número que o Y tiver, vai multiplicar por 0 na parte da massa. Então, estes 3 que faltam têm que vir do neutrão. Como ele é 1, eu preciso do número que vai multiplicar por 1 para dar 3, que é o 3 que falta aqui. Que número é esse? É 3. Se o x for 3, significa que a minha massa nos produtos também vai dar 236, porque vai ser 142 mais 91 mais 3, que é 3 vezes 1, mais 0. Certo, eu já sei que x é 3. Agora preciso do valor de y. Vamos tratar daqui dos números atômicos agora. Nos meus reagentes, nos números atômicos, eu tenho 0 do neutrão, mais 92 do urânio. Isto aqui dá 92. Então, eu também quero que nos meus produtos dê 92. Vamos somar 56 mais 40. O neutrão não vai fazer efeito na massa, porque embora saibamos que o x é 3, se o x multiplicar o 0, vai continuar a ser 0, porque este número que fica aqui multiplica este de cima e multiplica este de baixo. Então, ele não vai alterar, mas este vai. Qualquer número que estiver aqui, ao multiplicar por menos 1, vai dar esse número mais negativo. Então, nos meus reagentes, eu tenho 96. Eu quero que nos meus produtos também seja... Perdão, nos meus reagentes eu tenho 92, mas nos meus produtos eu tenho 96. Para dar 92, eu preciso subtrair este número por quanto? Por 4. Então, o y tem que ser 4, porque quando multiplicar por menos 2 vai dar menos 4, que a gente vai subtrair aqui. Então, y é igual a 4. Para quem não está a entender, estão a ver onde nós temos x. Depois temos 0 do neutrão. Este valor aqui multiplica esse aqui e de novo multiplica este aqui. Então, se ele for 3, nós vamos ter, na verdade, 3, abrir parênteses, 1 e 0 e n. Significa que no número de massa vamos ter 3, porque é 3 vezes 1. E no número atômico vamos ter 0, porque é 3 vezes 0. E depois vamos ter o próprio neutrão. É isso que vai acontecer. Então, acontece a mesma coisa com o eletrão. O número que está à frente faz essa multiplicação aqui. É por isso que ele é 4. Então, a resposta certa vai ser a linha B. X e Y são 3 e 4, respectivamente. Depois dizem, no número 2, em relação ao exercício anterior, no caso de uma reação em cadeia, o número de nêutrons libertados na 4ª, 10ª e 20ª geração seriam... Existe uma fórmula que eu não dei lá nos apontamentos que diz que o número de eletrões de uma certa geração N é igual ao número de eletrões da primeira geração elevado a N. Então, isso aqui é número de eletrões. O X é número de eletrões de uma certa geração N. É igual ao número de eletrões da primeira geração... Não eletrões, perdão. Neutrons, porque estamos a falar de neutrons. Então, é igual ao número de neutrons da primeira geração elevado à geração que está em causa. Então, se eu quero saber quantos neutrons serão libertados na 4ª geração, eu pego o número de neutrons da primeira geração, que é qual? Este que fica à frente do N10X, que já descobrimos que é 3. Então, na primeira geração, saíram 3 neutrons. Na 4ª geração será 3 elevado a 4. Na 10ª geração será 3 elevado a 10. E na 20ª geração será 3 elevado a 20. Simples quanto isso. Então, significa que é a linha A. Então, basta vocês descobrirem
o número de nêutrons da primeira geração e saberem qual é a geração que está-se à procura. Vocês já têm tudo o que vocês precisam. Dando continuidade com os nossos exemplos, vamos, por exemplo, no número 3. O exemplo número 3 diz o seguinte: dada a seguinte reação, né? Temos aqui esta reação. Depois ele pergunta: a reação é de fusão ou de cisão nuclear? Justifique a resposta e complete a reação. Então, nós vimos que na cisão nuclear, um núcleo pesado é bombardeado por um neutral e divide-se em núcleos leves. Enquanto que na fusão, 2 núcleos leves unem-se e formam um núcleo pesado. Qual é o cenário que se verifica neste exemplo? Um núcleo pesado é bombardeado por um neutral e divide-se em 2 núcleos leves. Então, este processo é o processo de cisão. Estas questões costumam aparecer no exame e algumas pessoas acham que estudar física é só decorar fórmulas e fazer exercícios práticos. E não preocupam-se em entender os conceitos, mas este é um exemplo claro de que quem não entendeu a diferença entre o conceito de cisão e de fusão nuclear dificilmente vai responder esta pergunta, porque aqui é necessário saber o que é fusão e o que é cisão. Então, a resposta a esta pergunta, a primeira parte desta pergunta é que trata-se de um processo de cisão. Trata-se de um processo de cisão nuclear. Ok. Temos a segunda parte da pergunta, diz justificar a resposta e completar a reação. A parte da justificativa já está. Porque aqui um núcleo pesado é bombardeado por um neutral e origina núcleos leves, de nêutrons e eletrões de energia. Agora, para completar, é o que nós fizemos no exemplo anterior. Vamos verificar a massa total dos reagentes. A massa total dos reagentes é 236. Por quê? Porque eu somei o 235 do urânio com 1 do próton, aqui em cima. Temos que garantir que a massa dos produtos seja a mesma. Então, nós vamos adicionar o 139 e o 93. Isto aqui dá 232. Para 236 falta quanto? Falta 4. Então, aqui nós precisamos de 4 a multiplicar por este 1 para somar com este e este. Qualquer que seja o número que vier aqui vai multiplicar por 0. Então, não vai ter efeito na massa. Então, o que afeta a massa é somente este. Agora vamos descobrir aqui o que é que nós precisamos fazer. Vamos fazer a mesma coisa. Nos reagentes, o número atômico é 92. É 92 porque somamos o 92 do urânio e o 0 do neutrão. Nos produtos, nós queremos que o mesmo cenário se verifique. Vamos somar 58 mais 40. 58 mais 40 dá 98. 98 é muito maior que 92. Eu vou precisar subtrair 6 unidades para eu poder ter 92. Então, significa que eu preciso de 6 aqui. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então, se vier adicionar aqui 58 e 40 menos 6 vai dar 92. Exemplo número 4. Dada a reação nuclear, a reação é de fusão ou de fissão nuclear? Fissão nuclear, núcleo pesado bombardeado por neutrão origina núcleos leves. Fusão, núcleos leves originam núcleo pesado, libertam energia. Então, neste caso aqui, a nossa resposta vai ser de que trata-se de uma reação de fusão nuclear. Ok. A justificação é essa, é só vocês definirem o processo de fusão, porque é o que está a acontecer nesta reação. Agora nós precisamos completar a reação. Precisamos que a massa deste lado seja igual à massa deste lado. Deste lado, 2 mais 2 dá 4. Então, aqui também nós queremos algo que a massa seja 1 para juntar com este 3 e dar 4. Embaixo, 1 mais 1 dá 2. Já temos 2 deste lado. Então, queremos que a coisa que estiver aqui tenha 0. Qual é esta partícula? É neutrão. Já aprendemos na aula anterior, eu dei uma tabela dessas partículas aqui. Então, aquela partícula aqui em cima tem N, embaixo tem 0, é neutrão. E já está.
Então, nossa aula fica por aqui. Obrigada por ter assistido. Se tiver gostado da aula, comente, faça perguntas, sugira mais exercícios, subscreva no canal e partilhe com os teus amigos, com os teus contactos, com os contactos dos teus contactos. Enfim, partilha, põe like, engaja no meu vídeo. Vou parar por aqui porque senão a aula vai ficar extremamente longa, mas ainda não terminamos este capítulo. Na próxima aula, vamos finalizar o capítulo onde eu vou falar de defeito de massa e energia de ligação nuclear. Então, até a próxima aula.